Oi, vida! Eu sou a Cris e hoje vamos finalizar essa linda mandala toda colorida em crochê. Ela ficou com 61 centímetros de diâmetro já com o aro. E esse aro é de metal, com uma espessura de 6 milímetros. Ele tem dois pontos positivos. O primeiro, por ser muito resistente, eu indico para mandalas maiores, principalmente se forem enviadas para outras cidades, pois aro grande de MDF no transporte pode quebrar, mesmo com proteção. O segundo ponto positivo é que ele pode ser molhado, diferente do aro de MDF. Assim, podemos lavar a mandala. Vou deixar marcado aqui para você o link de onde eu o comprei. Eu escolhi o dourado, mas também tem a opção do cru, preto e no prata. Antes do passo a passo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, curta o vídeo, comente e compartilhe com aquela pessoa que faz crochê ou com o seu cliente que ama peças diferentes em crochê. Vamos fazer ela comigo? Vamos dar início à nossa mandala maior. A primeira carreira dessa segunda parte do vídeo, a gente vai trabalhar com essa cor aqui, ó, a segunda. A numeração vai estar toda na descrição. E nós vamos iniciar com um ponto baixo. Então, eu vou dar duas laçadas para ficar mais firme aqui. E em qualquer ponta dessa mandala, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, faço um ponto baixo, tiro aqui, ó. E vamos fazer agora 15 correntinhas. 15 correntinhas e vamos lá na outra pontinha da mandala e fazer outro ponto baixo e novamente mais 15 correntinhas. E essa vai ser toda a sequência. Vamos finalizar essa carreira aqui juntos. Como a gente não vai trocar de linha, então eu vou fazer um baixíssimo na cabecinha do ponto alto, aliás, do ponto baixo que a gente iniciou. Então, vou fazer um baixíssimo aqui. E aí, ó, dentro deste espaço de 15 correntinhas, a gente vai fazer 19 pontos altos. Então, eu já vou aqui, ó, para o primeiro. Dou uma laçada, ó, vou lá pegando as correntinhas aqui, ó, dou uma laçada, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer 19. Então, segundo. E o último ponto alto aqui, o número 19. Vai dar uma arrumadinha para ficar mais certinho, 19 pontos altos. Em cima da cabecinha do ponto baixo da carreira anterior, a gente vai pegar as duas laçadinhas e também vai fazer um ponto alto. E essa vai ser toda a sequência. 19 pontos altos nas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer retorno. Finalizando aqui a carreira, fizemos 19 pontos altos aqui nessas 15 correntinhas e a gente iniciou também com 19 pontos altos nas 15 correntinhas. Só que entre 19 pontos e 19 pontos altos, nesse ponto baixo tinha que fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente também, antes de finalizar, vai ter que fazer um ponto alto aqui na cabecinha do ponto baixo da carreira anterior. Então, vamos fazer um ponto alto aqui, ó. E se a gente fosse finalizar com essa linha, eu iria finalizar com agulha de tapeceiro. Mas a próxima carreira também a gente vai fazer com essa cor aqui. Para isso, aí eu vou naquela correntinha que a gente subiu, a gente fez um ponto baixo, subiu uma correntinha, eu vou pegar nessa correntinha e vou fazer um baixíssimo aqui, ó.
Pronto. No próximo, agora a gente vai fazer uma carreira toda de pontos baixos. Então, eu vou laçar as duas cabecinhas do ponto, do próximo ponto, vou atrás da linha e eu vou fazer um ponto baixo. E assim a gente vai fazer com todos. Não vai ter aumento nenhum nessa carreira e nenhuma mudança. A única coisa que a gente vai ter que prestar atenção é na hora de finalizar, não esquecer de fazer um ponto baixo nesse baixíssimo que a gente fez. Então, se você tem dúvida, marca para depois não esquecer, tá? Eu vou fazer e retorno para finalizar junto com vocês. Então, vamos finalizar essa carreira, lembrando que o nosso último ponto baixo tem que ser naquele baixíssimo que a gente fez. Eu ainda não fiz aqui, ó, vou fazer, ó, pegar o baixíssimo e fazer o ponto baixo. Eu já cortei a linha, que nós vamos trocar de linha agora, daí eu cortei a linha, vou puxar aqui, ó. Vocês podem ver que o primeiro ponto baixo aqui, ele fica meio baixinho aqui. Então, a gente vai fazer a cabecinha dele para igualar a altura dos outros com a agulha de tapeceiro. E com a agulha de tapeceiro, a gente vai na cabecinha, não desse primeiro ponto baixo, mas do segundo ponto baixo, pegando as duas laçadinhas. Peguei um pouquinho mais do que as duas laçadinhas ali, pronto. E volto no último ponto baixo, entro no centro do último ponto baixo. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem melhor. Entro aqui no centro, e aí, olhando lá atrás, ó, tem uma outra laçadinha aqui, ó, que a gente pega ela também, tá? E aí, a gente vai no ponto baixo aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez. E aí, ó, esse acabamento aqui fica certinho. Agora, eu não escondi essa linha aqui, ó, que a gente tinha começado já aqui, ó, porque justamente a gente vai unir essas duas, vai amarrar essas duas. Ao invés de eu descer, eu vou subir com ela aqui, ó, pra cá. Ou se não, dá até pra gente descer também, tanto faz. E daí esconde aqui, ó, nesses pontos altos ali, ó, vai ficar bem escondidinho. Então, eu vou descer aqui, ó, andando atrás aqui, ó, do trabalho, e vou amarrar com esse ponto baixo. Esse ponto baixo eu vou amarrar com essa linha. Essa linha eu vou subir um pouquinho aqui, ó. E aí, é só dar 2 nós, sendo que o primeiro a gente não aperta, e o segundo daí a gente aperta. E aí, é só esconder com a agulha de tapeceiro esses fios. Eu escondo um de cada vez. Escondo um para um lado. E eu gosto de, quando eu passo aqui, ó, no meio desses pontos baixos, altos aqui, ó, eu sinto que eu pego aquelas correntinhas que a gente fez. Que daí ele fica bem preso ali, ó, realmente. E aí é só cortar. Vou fazer isso com o outro também, e aí retorno para iniciar a próxima carreira. Vamos para a próxima carreira. Relembrando aqui, a cor que a gente está utilizando aqui, ó, é a cor 7254. E a cor que a gente vai utilizar é a 7252, que é essa daqui, ó. E nós vamos fazer estes leques aqui, ó, tá? Para fazer esses leques, eu vou fazer 2 laçadas na agulha, vou dar 2 laçadas na agulha e vou na cabecinha desse ponto baixo aqui, ó, que está acompanhando essa pontinha da mandala. Então, nessa cabecinha aqui, ó, a gente vai iniciar o leque. Então, vou fazer um ponto alto, que é um ponto baixo e uma correntinha, né, nosso primeiro ponto alto. E o segundo ponto alto desse leque a gente vai fazer quando finalizar aqui, tá? Então, um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto,
e mais um ponto alto. O próximo leque, a gente vai fazer na cabecinha do quinto ponto baixo da carreira anterior. Então, eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente faz outro leque, com 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. E assim vai ser toda a sequência. Sempre. Entre um leque e o outro não tem nenhuma correntinha. Então, vamos lá. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, a gente vai fazer outro leque. O que vocês vão ter que observar é que vai ter que fazer um leque aqui em cima, vai ter que dar certinho, ó. Vamos verificar aqui, ó. Ele vai ter que... Aqui vai ter que dar 5 pontos também, ó. Vamos contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui é um leque. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, outro leque. 1, 2, 3, 4, 5, outro leque, tá? Então, aqui no centro, a gente vai fazendo esses lequezinhos e prestar atenção para acabar sempre fazendo um leque aqui em cima, senão tem alguma coisa de errado, tá ok? Então, eu vou fazer e retorno para finalizar aqui junto com vocês. Vamos finalizar essa carreira. Aqui, ó, eu esqueci que a gente vai trocar de linha, então eu poderia ter começado aqui este leque no início da carreira já com 2 pontos altos, que daí a gente já conseguiria finalizar aqui com a agulha de tapeceiro. Mas, como eu esqueci disso, depois na próxima carreira eu começo, a gente vai fazer um lequezinho aqui no meio também, uma parte, aí eu começo fazendo 2 pontos altos, ao invés de 1. Então, como a gente não fez, eu vou fazer outro ponto alto aqui, ó. E para a gente finalizar com a agulha de tapeceiro, quando tem correntinha depois do primeiro ponto alto, fica mais difícil de entender. Aqui também dá para fazer. Mas aqui, ó, então eu vou finalizar com um baixíssimo naquela correntinha que a gente subiu. E aí, finalizando com baixíssimo, é só cortar a linha, puxar ela aqui, ó, aí jogar ela lá para trás de novo, para a gente finalizar ela, unir ela, fazer um nó apenas, né, com a linha que nós começamos. Mas fica a mesma coisa também, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó, as duas linhas estão aqui, ó. Aí a gente vai dar 2 nós e esconder a linha como a gente fez na carreira anterior. Eu vou fazer e retorno com vocês. Vamos dar sequência para nossa mandala. A próxima carreira nós vamos trabalhar com a linha da Charme, que é 6006, esse lilás aqui. E a gente vai iniciar fazendo 2 laçadas, dando 2 laçadas na agulha e indo aqui, ó, nessa pontinha da mandala, no lequezinho em cima, a gente vai iniciar aqui. Vai fazer um leque igual a esse daqui. Aqui, eu vou começar esse leque fazendo 2 pontos altos. Então, um ponto baixo, uma correntinha, que corresponde ao nosso primeiro ponto alto. E aqui o segundo. Vamos fazer um leque, então, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Eu comecei com 2 pontos altos porque a gente vai trocar de linha, só vai fazer uma carreira com esse lilás. E aí eu quero finalizar aqui, no final, com a agulha de tapeceiro, só para vocês verem a diferença, tá? Pode ser feito das duas maneiras. Agora aqui, ó, neste mesmo leque, a gente vai fazer 2 pontos altos, duplos, então 2 laçadas na agulha, em relevo, pegando pela frente do trabalho. Ou seja, você tá com a agulha aqui na frente do trabalho, você vai lá atrás e laça o ponto alto. E busca a linha, levando ela para trás e trazendo ela para frente. E aí faz um ponto alto duplo normal. Tira 2 e tira 2. Eu falei que era 2 pontos, então fizemos o primeiro, agora o segundo. 2 laçadas,
vou lá, pego o ponto, busco a linha e trago aqui para frente de novo. Tiro 2 e tiro 2. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, pular este leque daqui e vamos ir para este outro leque aqui. Só que daí a gente começa pegando esses 2 pontos do lado de cá, fazendo 2 pontos altos duplos em relevo, pegando pela frente, que nem a gente fez aqui, ó. Então, 2 laçadas, vou lá, pego o ponto e faço um ponto alto duplo em relevo. Novamente um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. E aí, novamente, um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 pontos altos duplos em relevo, pegando pela frente nesses 2 pontos altos do leque da carreira anterior. E daí aqui, ó, a gente fez todo o leque, né? Aquele primeiro lá, a gente tinha começado no meio, a gente começou no meio dele. Aqui a gente fez ele completo. Olha lá, ó, como que fica. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e vai pular este leque aqui, ó, e vai ir neste outro leque que tá nessa pontinha dessa mandala aqui, ó, da mandalinha menor. Então, a sequência sempre vai ser a mesma. 2 pontos duplos altos em relevo, pegando pela frente, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 pontos altos duplos em relevo, pegando pela frente. Para separar um do outro, 2 correntinhas. Vou fazer e retorno. Finalizei a carreira com a agulha de tapeceiro e a gente só consegue achar onde que a gente finalizou conforme a gente aperta e sente o nozinho que foi feito aqui atrás, senão a gente não consegue perceber. Também poderia ter finalizado com um ponto baixíssimo, naquela correntinha que a gente subiu, e cortar a linha, puxar para frente, jogar ela para trás novamente, fazer o nó e esconder a linha. Aí fica a critério de você como você quer finalizar. E se tiver alguma dúvida, volta em alguma carreira que eu fiz esse acabamento para tirar a dúvida. Agora vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, nós vamos utilizar a linha Lilás, 14,94 da Bella Fashion também. Aqui, ó, na próxima carreira, a gente vai iniciar com esses leques que a gente fez aqui, com a linha azul escuro. Então, vamos em qualquer uma dessas cabecinhas aqui, ó, e vamos iniciar esses leques. Para fazer ele, a gente dá 2 laçadas na agulha e vamos fazer 3 pontos altos finalizados juntos. Então, este primeiro aqui, ó, eu fiz um ponto baixo e subo uma correntinha. Por que que eu subo uma correntinha? A gente fazendo este ponto alto, ele já fica mais baixinho, né? Então, é como se eu não tivesse finalizado o ponto alto. O próximo, faço a laçada, vou atrás da linha e tiro 2 e não finalizo o ponto alto. Novamente. Aí, fiquei com 3 laçadinhas aqui, tiro as 3. Entre um bloquinho deste daqui, de 3 pontos altos finalizados juntos para o próximo, a gente faz 3 correntinhas. 3 correntinhas, laçada, primeiro ponto alto, não finalizo, segundo ponto alto, também não finalizo, terceiro ponto alto, também não finalizo. Vou finalizar, sim, mas todos juntos. Então, tirei as 4 laçadas. 3 correntinhas. E vamos fazer tudo novamente. Um ponto alto, tira 2, não finaliza. Um ponto alto, tira 2. Um ponto alto, tira 2. E agora vamos finalizar todos juntos.
Isso a gente vai fazer em todos os leques no centro aqui. E antes de ir para esse próximo leque aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos em relevo, pegando pela frente nesses 2 pontos altos duplos em relevo aqui também da carreira anterior. Só que aqui, ó, antes de ir ali, ó, nós fazemos 2 correntinhas. Então, 2 correntinhas e vamos aqui nesses pontos altos em relevo. Aqui a gente vai fazer ponto alto em relevo duplo. E esses 2 pontos altos em relevo duplo, a gente não vai finalizar. Então, vou tirar 2 e vou tirar 2. Para finalizar, eu tiraria os outros 2. Eu vou deixar para finalizar junto com esse outro que a gente está fazendo aqui, ó. Tira 2, tira 2 e agora finaliza os 2 juntos. Agora, nós vamos partir aqui, ó, para o próximo leque. A gente começa também nos 2 pontos altos duplos em relevo da carreira anterior. E entre um leque e outro, a gente não faz nenhuma correntinha. Então, 2 laçadas. Vou aqui, ó, no primeiro ponto alto em relevo, tiro 2 e não finalizo. 2 laçadas. No próximo ponto alto em relevo, tiro 2 e finalizo os 2 juntos. Para a gente ir agora para o leque central aqui, ó, 2 correntinhas, e aí eu vou fazer aqui o leque dos 3 pontos altos finalizados juntos. Então, 2, 3, finalizo junto. E aí, ó, começa aqui, ó, tudo novamente, ó. 3 correntinhas, 3 pontos altos finalizados juntos, 3 correntinhas, 3 pontos altos finalizados juntos. 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos em relevo, pegando pela frente e finalizando os 2 juntos. Nenhuma correntinha, já vem aqui para o próximo lado. Essa vai ser a sequência, eu vou fazer e retorno com vocês. Eu vou retornar já para a próxima carreira, porque vou fazer o acabamento aqui, ó, ou com baixíssimo, ou com agulha de tapeceiro, aí vocês decidem a maneira que vocês acharem mais fácil, e se tiver alguma dúvida, volta nas carreiras anteriores. Finalizei a carreira, cortei o fio, escondi a linha, no entanto, a próxima carreira a gente vai ter que fazer com a mesma linha, então não precisava ter cortado o fio. Podia apenas ter finalizado com ponto baixíssimo aqui, ó, e seguir aqui nessas 3 correntinhas, que é onde a gente vai iniciar a próxima carreira. Nessas 3 correntinhas aqui, ó, nós vamos fazer 3 pontos altos. E depois, quando a gente finalizar a carreira, a gente vai fazer mais 3 pontos altos nessas mesmas 3 correntinhas. Por quê? Nessas 3 correntinhas, a gente tem que fazer 6 pontos altos. Mas eu vou fazer 3 agora e 3 no final. Então, 1, 2, 3. E vamos para o outro espaço das 3 correntinhas. Também a gente vai fazer mais ponto alto. E aqui a gente vai fazer os 6. Porque em cada espacinho dessas 3 correntinhas, são 6 pontos altos. Então, aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. E aqui, ó, nesses pontos altos, nós vamos fazer pontos baixos finalizados juntos. Como assim, ó? 3 correntinhas, não dou nenhuma laçada na agulha, venho nesses 2 pontos altos aqui, ó, duplos, né, que a gente finalizou juntos, e laço ele. E aí, aqui, ó, a gente vai buscar a linha, vai lá para trás e traz aqui para frente. Isso daqui, ó, seria um ponto
baixo em relevo, tá? Só que a gente vai fazer, além desse um ponto baixo em relevo, o próximo ponto baixo também vai ser em relevo. E vai finalizar os dois juntos. Então, vamos lá. Vou atrás também desses dois pontos aqui, ó. Busco a linha, trago a linha aqui, ó. Laço ela, vou lá atrás e saio aqui na frente. Aí, esses dois pontos baixos que eu fiz, eu vou finalizar os dois juntos. Isso daqui é para juntar bem esses pontos aqui, ó. Novamente, 3 correntinhas. E aqui eu começo tudo de novo. Nessas 3 correntinhas, 6 pontos altos. E nas outras 3 correntinhas, 6 pontos altos. Finalizei aqui, ó, os 6 pontos altos, né, com os 6 pontos altos, no total de 12, vamos fazer 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer novamente com vocês, esses 2 pontos baixos, ó, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, em relevo, pegando pela frente e finalizando os dois juntos. Então, sem dar laçada na linha, a gente vai pegar esses 2 pontos que foram finalizados juntos, vai atrás, né, atrás deles aqui, ó, pega pela frente e vai atrás, pega a linha, vai lá para trás e sai aqui na frente. E isso a gente vai fazer com o outro também, só que, ó, a linha tá aqui, ó, né? Mas é só ir com a agulha lá atrás, aí pega essa linha, traz aqui, ó, para laçar na agulha, leva a agulha lá para trás e traz a agulha aqui para frente. Eu acho que eu estava fugindo de vocês. Depois eu vejo, qualquer coisa eu regravo, tá? Então vamos lá. Aí tira essas 3 laçadas que ficaram na agulha, tira as 3 juntas. E segue normalmente com 3 correntinhas e o leque aqui, ó, de 6 pontos altos e 6 pontos altos. Vou fazer e retorno. Vou fazer o acabamento e agora realmente a gente vai trocar de linha na próxima carreira. Olha que linda que está ficando. Finalizei a carreira e a próxima nós vamos trabalhar com o azul marinho, que é a cor 5513, que também é da Bella Fashion. Eu vou fazer 2 laçadas na agulha e vou em qualquer um desses leques e vamos fazer todos pontos altos, aqui nesses 12 pontos altos, nós vamos fazer 12 pontos altos, mas pegando por trás do trabalho, então são pontos altos em relevo. Vou começar aqui, ó, nesse primeiro, posso começar no segundo também, tanto faz. Como que é o ponto alto em relevo pegando por trás? A gente vai atrás do trabalho e laça o ponto alto anterior aqui por baixo. E aí, vai lá atrás do trabalho, vai atrás da linha, puxa, ele passa pela frente do trabalho e volta ali atrás. E aqui, aí a gente faz um ponto alto normal, tira 2, e como é o primeiro, né, eu tiro 2, né, que é o ponto baixo, e subo uma correntinha. Primeiro ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho. E assim, a gente vai fazer em todos eles. Aqui, ó, no ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho, ó, é só dar laçada com a agulha lá atrás do trabalho, coloca ela para frente e laça o ponto aqui, ó. Laçou o ponto, busca a linha que tá lá atrás, sai aqui, ó, né? A linha vai passar pela frente, né? Que ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aparecendo aqui, ó, e volta lá para trás do trabalho, e aí a gente faz o ponto alto normal. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 12 pontos altos em relevo pegando por trás. Finalizei aqui os 12 pontos altos, e aí ele faz esse relevo aqui, ó, na frente, ó.
Fica essa partezinha das correntinhas elevado aqui, olha que lindo que fica. E agora, nessas 3 correntinhas aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos normais, laçando a correntinha. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui, nessas 3 correntinhas, e não vamos finalizar eles juntos, não, né? Finaliza o ponto alto e depois vai lá na próxima, no próximo espacinho das 3 correntinhas e faz o outro ponto alto. E assim vai ser toda a sequência dessa carreira, tá? Em todo o leque, ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho. Sem correntinha de um espaço para o outro, já vai aqui, ó, nas 3 correntinhas, faz um ponto alto, laçando as 3 correntinhas, e aqui também faz um ponto alto também. Vou fazer e retornar. Vamos finalizar juntos essa carreira. Mas antes eu quero mostrar que dá a impressão que fica meio embabado aqui. Mas a hora que colocar a mandala no aro, vai ficar certinho, perfeita, tá ok? Então, como a gente não vai mudar de cor, vai continuar com essa mesma cor de linha, vamos finalizar juntos e iniciar a próxima carreira. Então, ó, fiz o último ponto alto e vou naquela correntinha do ponto alto que a gente fez, do primeiro ponto alto que a gente fez, e vou fazer um baixíssimo aqui, ó. E aí, a próxima carreira, a gente vai começar no próximo ponto alto aqui, ó. Então, nós fizemos um baixíssimo no primeiro ponto alto, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Então, eu vou pegar a cabecinha do próximo ponto alto, as 2 laçadinhas, vou atrás da linha, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse vai ser um ponto alto. E aí, entre este ponto alto e o próximo, nós vamos fazer 2 correntinhas. O próximo ponto alto, a gente vai pular a cabecinha de um e vai fazer o outro ponto alto no próximo. Então, ó, no primeiro a gente não fez nada, no segundo a gente fez um ponto alto, 2 correntinhas, pulou um, e no próximo um ponto alto. Agora, novamente, a gente vai fazer 2 correntinhas, novamente vai pular uma cabecinha e na próxima vai fazer um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e não vai pular nenhum ponto. No próximo, a gente já faz outro ponto alto, que é o centro aqui, ó. E, novamente, 2 correntinhas, aí agora, novamente, a gente vai pular um ponto. Pula um ponto e no próximo faz um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pula um também e no próximo um ponto alto. A gente finalizou aqui, ó, no segundo ponto alto, igual a gente começou aqui, ó. No segundo não, no penúltimo aqui, ó, no caso sobrou um ponto alto aqui. Como tá com linha escura, se eu colocar a mão assim fica ruim, ó lá, ó, sobrou um ponto alto. E aí, esse ponto alto aqui a gente vai pular. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos, então, 2 passadas, né? 2 pontos altos duplos, em relevo, pegando pela frente. Então, eu vou pegar este daqui, ó, que é aquele ponto alto que a gente fez nas 3 correntinhas, a gente vai laçar ele, vai tirar 2 e tira 2. E eu não vou finalizar, inclusive no gráfico que eu tô seguindo, ele finaliza, mas eu acho que a pontinha dele fica mais bonita se a gente finalizar os 2 juntos. Próximo ponto alto duplo, pegando em relevo, neste ponto alto que está nas correntinhas, e tiro 2 e finalizo os 2 juntos. Ok? Aí, vamos aqui, ó, iniciar este leque aqui, ó, do jeito que a gente fez aqui, ó. Para iniciar, como deste último ponto alto para este daqui que a gente fez, a gente não fez nenhuma correntinha. A mesma coisa no outro leque. Não vai fazer nenhuma correntinha
pula o primeiro ponto alto e vamos no segundo. Então, vamos fazer mais uma vez aqui. Ponto alto, 2 correntinhas, pula um, próximo ponto alto. 2 correntinhas, pula um, próximo ponto alto. Agora, 2 correntinhas, e agora eu não pulo. No próximo, eu já faço um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, no próximo, um ponto alto. Finalizei no penúltimo ponto alto. E aí, vamos fazer aqui novamente, ponto alto duplo, em relevo, pegando neste ponto alto que tá aqui nas 3 correntinhas. Não vou finalizar esse ponto alto duplo, então vou tirar 2 e deixar essas 2 laçadinhas aqui. Novamente 2 laçadas, vou do outro lado no outro leque, laço o ponto alto, tiro 2 e agora finalizo tirando os 2. Eu vou fazer e retornar com vocês. Finalizei a carreira e olha só como que está ficando. Vamos aproximar aqui pra gente continuar. Aqui, ó, fica bom. Vamos lá. Essa carreira, agora a gente vai fazer com o azul reno, que é a cor 1575, também da Bella Fashion. Então, mesma coisa, vamos iniciar dando 2 laçadas e vamos em um desses leques, nesse primeiro espacinho de 2 correntinhas aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, vamos lá, 2 pontos altos, esse primeiro é um ponto baixo e uma correntinha. Aí eu tiro aqui, ó, vou puxar ele um pouquinho mais para cá para fazer o segundo ponto alto. E agora, aqui, a gente vai fazer ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Então, nesse ponto alto aqui, ó, a gente vai fazer em relevo um ponto alto duplo. E, novamente, nessas outras 2 correntinhas, 2 pontos altos. Neste leque aqui, ó, vai ser sempre essa sequência. Então, 2 pontos altos e aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Novamente, 2 pontos altos. Ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. 2 pontos altos. Então, aonde é as 2 correntinhas, é 2 pontos altos. Aonde é ponto alto, a gente vai fazer ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Neste último ponto alto, a gente também vai fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Só que neste último aqui, ó, a gente não vai finalizar. Por quê? A gente vai finalizar junto com outro ponto alto daqui, o primeiro ponto alto do leque. Aqui, ó, a gente deixou esse primeiro ponto alto para a gente finalizar junto com esse outro aqui, ó. Então, aqui, ó, 2 pontos altos, duplos, em relevo, pegando pela frente e finalizados juntos. Por isso que a gente iniciou aqui. E aqui, ó, o último ponto alto, fizemos o ponto alto em relevo duplo, sem finalizar. E agora, vamos aqui, ó, no outro leque, pegar esse ponto alto e também fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente e finalizando os 2 juntos.
Então, essa vai ser toda a sequência. Aí vai começar tudo novamente aqui, ó, nas duas correntinhas, aqui, ó, 2 pontos altos, ponto alto duplo em relevo pegando pela frente e segue sempre dessa maneira com essa sequência. Vou fazer e retorno. Finalizei a carreira fazendo os 2 pontos altos duplos finalizados juntos e em relevo, e vamos terminar essa carreira fazendo um baixíssimo naquela correntinha que a gente subiu no início da carreira. Então, fiz o baixíssimo aqui, ó, nessa correntinha, e como não vamos trocar de linha, já vamos iniciar a próxima carreira. Aí, eu pego as duas laçadinhas do próximo ponto, vou atrás da linha e faço um ponto baixo. Como essa carreira vai ser toda em pontos baixos, então não vou subir correntinha, esse é o meu primeiro ponto baixo, e eu vou fazer o segundo ponto baixo, o terceiro e assim em diante, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, sempre pegando as duas laçadinhas aqui, ó. Então, vou lá, pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó, ele ficou menorzinho. Então, quando a gente finalizar a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo naquele baixíssimo que a gente fez. Não pode esquecer esse ponto baixíssimo aqui, ó. E aí a gente faz o acabamento com a agulha de tapeceiro, como eu já fiz nas carreiras anteriores. Eu vou fazer e retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira com a agulha de tapeceiro e agora a gente vai iniciar a próxima carreira com esse azul mais clarinho, o azul lavanda 0501, também da Bella Fashion. Lá no meu Insta tem o gráfico dessa mandala, eu também acho que vou deixar aqui na comunidade também. Vou colocar uma postagem com o gráfico dela. E durante toda a mandala eu fiz pequenas modificações, bem pequenas que nem dá para perceber. Agora, a partir dessa carreira, aí eu já modifiquei completamente. Porque aqui nós temos uma ponta meio arredondada e é assim mais ou menos que ela, pelo gráfico, ela iria finalizar. Só que eu quero uma ponta acompanhando aqui essa pontinha aqui, ó. Então a gente vai modificar um pouco. Aonde que a gente vai começar aqui, ó? Tá vendo esses 2 pontos altos aqui no começo e aqui no final? Então, é nesses 2 pontos altos que começa e que termina. E entre uma ponta e outra, a gente vai fazer uma correntinha aqui em cima. Mas nós vamos iniciar nestes 2 pontos altos aqui, ó, neste primeiro ponto alto. Só que eu tô destacando o ponto alto porque é mais fácil da gente visualizar do que esses pontos baixos aqui, ó. Então, acompanhando esse primeiro ponto alto, o ponto baixo que está em cima dele é esse daqui, ó. Então, aqui que a gente vai começar. Nós vamos começar fazendo em cima desses 2 pontos baixos, 2 pontos baixos. Eu vou dar 2 laçadas aqui na linha, vou neste primeiro ponto baixo aqui e fazer um ponto baixo. Então, falei que a gente iria começar com 2 pontos baixos, primeiro ponto baixo já fiz, segundo ponto baixo. E aí, vamos fazer uma correntinha, vamos pular 2 pontos aqui, ó, 2 cabecinhas, e na terceira, a gente vai fazer 2 pontos altos. E vamos, no próximo ponto, na próxima cabecinha, fazer mais 2 pontos altos. E na próxima cabecinha também, mais 2 pontos altos. Aqui a gente tá no centro, bem no centro realmente, ó. Nesse ponto alto aqui, ó, que é bem o centro, ó lá, ponto alto, ponto baixo. Cheguei no centro. Nesse centro aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas. E agora a gente vai descer aqui, ó. A gente não fez 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos? A mesma coisa. Então, não vamos pular nenhum ponto aqui, ó, de base. No próximo, a gente já vai fazer 2 pontos altos.
No próximo, novamente, mais 2 pontos altos. E no outro também, mais 2 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha que nem a gente fez aqui. Vamos pular 2 pontos de base aqui, ó. E no terceiro, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E assim vai ser todos os leques. E entre um e o outro, a gente vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto aqui, ó, e vai, ó lá, ó, no próximo ponto alto, né? Na verdade, no próximo ponto baixo, pula um e vai no próximo, que está em cima deste ponto alto aqui, ó, que é mais fácil da gente visualizar. Novamente, 2 pontos baixos, e assim a gente vai seguir. 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, né? Aqui, ó, nessa correntinha aqui, a gente pula 2 cabecinhas, na terceira, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, novamente, 2 correntinhas e 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos baixos. Vou fazer e retorno. Finalizei depois da correntinha com o baixíssimo, puxei a linha para frente, coloquei ela para trás novamente, amarrei e escondi o fio. Neste momento, a mandala, ela tá bem babada, então você acha que não vai dar certo. Mas a hora que você esticar, ela vai ficar com os pontos bem fechadinhos e não vai ficar embabada, vai ficar certinho. Vamos dar início à próxima carreira, que vai ser com o tom cru. Nessa carreira aqui também a gente vai dar 2 laçadas, vai fazer 2 laçadas na agulha e vai num desses leques aqui, ó, nesses 6 pontos altos, em um deles aqui, ó, eu vou ir no terceiro ou quarto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto pegando as 2 cabecinhas. Vou iniciar aqui no meio para finalizar com ponto alto. E aí aqui eu quero finalizar com agulha de tapeceiro, por isso que eu tô começando aqui, que finalizando e começando com ponto alto, para finalizar com agulha de tapeceiro fica mais fácil. Então vai ser aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto deste leque de 6 pontos altos. Ó, aqui a gente tinha 6 pontos altos, nós vamos fazer 6 pontos altos. Aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer 4 pontos altos. Não vai fazer nenhuma correntinha entre eles. Vai ficar os 4 pontos altos, sem nenhum espaço de correntinha no meio deles. E continuamos aqui no outro lado do leque, onde a gente tem 6 pontos altos, nós vamos fazer 6 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6. Aí, o próximo ponto alto vai ser nesse espacinho dessa correntinha da carreira anterior, pegando aqui nesse espacinho. Então, um ponto alto. E aí, naquela outra correntinha aqui do meio, a gente vai fazer um ponto baixo. Ok. E novamente, um ponto alto aqui nessa outra correntinha. E aí seguimos. Um ponto alto em cada ponto alto do leque de 6 pontos altos. Aqui nas 2 correntinhas, 4 pontos altos, e seguimos aqui também 6 pontos altos, tá? Então, essa vai ser toda a sequência aqui. Vou fazer e retorno. Finalizei a carreira fazendo o acabamento com agulha de tapeceiro, como a gente já fez anteriormente. E agora, se a gente for seguir a sequência das cores, iríamos trabalhar com esse mostarda e esse telha. No entanto, eu quero finalizar a mandala com essas 2 cores aqui, o lilás e esse orquídea escuro. Para isso, nós vamos pegar o lilás
Novamente a gente faz 2 laçadas na agulha, dá 2 laçadas na agulha, e vamos aqui, ó, em qualquer um desses pontos altos aqui, ó, nós vamos fazer pontos altos também. Só que nós vamos fazer pontos altos em relevo, pegando por trás. Então, ó, eu vou aqui, ó, nesse terceiro, vou pegar aqui no meio, não vou começar aqui na pontinha, para ficar mais fácil de finalizar com a agulha de tapeceiro. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, que é o nosso primeiro ponto alto, e todos os pontos altos que a gente vai fazer aqui, ó, todos eles vão ser em relevo, pegando por trás do trabalho. E aqui no centro da pétala, da ponta da mandala, nós fizemos na carreira anterior 4 pontos altos. Olha lá, ó, 4 pontos altos. Então, no segundo ponto alto, a gente vai, olha lá, fiz 1, 2, no segundo, vamos fazer 2 correntinhas e continuamos tudo com ponto alto. Pegando por trás esse ponto alto em relevo, que daí a gente destaca essa parte aqui, ó. Só vai mudar quando a gente chegar aqui na pontinha. Chegamos aqui, ó, no encontro das 2 pontas da mandala. Vou fazer o último ponto alto em relevo, pegando por trás. Olha lá, ó. Então, ficou assim, ó. E aí, vamos trabalhar nesse espacinho aqui, ó. Eu vou dar uma laçada na agulha, vou nesse espacinho aqui, ó, uma correntinha da carreira, não da carreira anterior, da outra, vou aqui dentro, busco a linha e ergo um pouquinho. Vou dar outra laçada, vou novamente nesse espaço e ergo um pouquinho. Isso a gente vai fazer 5 vezes. Então, foi 2, 3, 4, 5. Olha lá, ficou bem gordinho esse daqui. E aí, vou atrás da linha e vou tirar todos. Aqui eu tenho que tirar com calma para não enganchar nenhum. Inclusive, eu tiro também esse último aqui, ó. E aí, eu faço uma correntinha para fechar. E aí, a gente vai lá para o outro ponto alto e vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho. Essa vai ser toda a sequência dessa carreira, sempre ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho. Esse ponto aqui, ó, né, que são 5 laçadinhas, e aqui, ó, no centro, 2 correntinhas para separar os pontos altos. Vou fazer retorno. Finalizei a carreira e vamos iniciar a próxima. Antes, ó, só para vocês não acharem que está errado, ela fica meio embabada realmente, tá? A hora que estica, daí os pontos não vão abrir tanto e ela vai ficar muito bonita justamente por causa disso. Nessa última carreira que a gente vai trabalhar com a cor vinho, que é a orquídea escura, a gente dá 2 laçadas na agulha e vamos em uma dessas pontas, qualquer ponta, e vamos pegar na lateral dessa ponta. Vamos iniciar em qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto, só que a gente não vai pegar na cabecinha do ponto, não vai pegar nessas 2 laçadas, não. Nós vamos pegar entre os 2 pontos aqui, ó, e vamos atrás da linha e vamos fazer um ponto baixo, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer, eu vou fazer uma correntinha bem apertadinha, porque nós vamos trabalhar com pontos meio altos. Então, daí, aqui é um ponto baixo e uma correntinha bem apertadinha, como se fosse um ponto meio alto. E em cada espacinho aqui, ó, a gente vai fazer um ponto meio alto. Em todos eles. E assim vai ser praticamente toda a volta.
Só aqui, ó, nesse espacinho das duas correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos meio altos, 2 correntinhas, 3, aliás, aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, e novamente, 2, bateu aqui, ó, 2 pontos meio altos. E seguimos durante toda essa carreira dessa maneira. Só aqui eu também tenho uma pequena maneira diferente de fazer. Então, vou fazer ponto meio alto até chegar ali, e aí eu explico para vocês. Cheguei aqui, ó, e aí, ó, nesse espacinho entre este ponto e esse ponto alto, a gente não vai fazer esse ponto meio alto. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse espaço e esse espaço, um ponto só, meio alto, e finalizado juntos. Então, vou dar uma laçada aqui, ó, aí eu vou aqui, ó, vou laçar toda essa, é um ponto alto, um ponto meio alto, em relevo, pegando pela frente, ó. Vou lá, trago aqui, ó, e aí eu pego e tiro as 3 laçadas aqui juntos. Então, nesses 2 espacinhos daqui deste lado e deste outro lado, eu faço um ponto meio alto em relevo, pegando pela frente. Ó, vou fazer de novo aqui, ó, só para não ter que ir até lá do outro lado para explicar para vocês. O que que a gente faz? Uma laçada, laça esse ponto colocando aqui, ó, pela frente do trabalho, vai lá atrás, sai aqui na frente novamente, pega a linha, coloca na agulha, lacei a linha, volto aqui, ó, laço a linha e tiro as 3 laçadas da agulha. E assim a gente vai seguir, ó. Aí o próximo espacinho, né, nesse daqui a gente já pegou, agora o próximo espacinho entre os 2 pontos é aqui, um ponto meio alto, e assim a gente segue até chegar aqui no centro, 2 pontos meio altos e 3 correntinhas, tá? Vou fazer e retorno para explicar como prender a mandala no aro. Vou fazer o arremate aqui também no final, e só retorno para mostrar como que nós vamos prender a mandala no aro. Ok? E a nossa mandalona está quase pronta. Finalizei aqui, ó, a última carreira fazendo o arremate com a agulha de tapeceiro. E aí o próximo passo, antes de colocar ela no aro, é a gente fazer a blocagem dela. Como que é a blocagem dela? Eu faço a blocagem dela em cima da cama e utilizo esses alfinetes que tem essa cabecinha aqui. Então, como que a gente faz? Eu vou demonstrar aqui, ó, nessa pequenininha. A gente pega 2 alfinetes, coloca um alfinete de um lado e o outro segue lá na outra parte, coloca na outra pontinha, estica e prende na cama. Aí a gente vai intercalando, né? Coloca aqui, aí depois aí pega os outros 2 aqui assim, ó, vai intercalando, esticando e prendendo na cama. Depois que a gente fez isso, que deixou ela bem esticada na cama, a gente vai medir e ver que tamanho do aro que a gente precisa comprar. Definido o tamanho do aro, daí a gente vai prender ela no aro. Eu faço uma pré-amarração. Como que é essa pré-amarração? Soltei de um aqui, ó, para a gente fazer essa pré-amarração juntos. Para isso eu pego mais ou menos uns 40 centímetros do fio da cor da última carreira, dobro esses 40 centímetros mais ou menos ao meio. Aí a gente fez essa laçadinha aqui, né? Essa laçadinha a gente vai com a agulha lá atrás da mandala, ó, coloco aqui, ó, na pontinha e pego essa laçadinha, passo por dentro dessa pontinha e sai lá atrás da mandala. E aí, dentro dessa laçadinha, eu pego esses 2 fios aqui, ó, e passo aqui dentro e puxo. E aí, eu faço isso em todas as pontas, tá? E aí, a gente vai amarrando, aí eu faço um laço
Aqui, ó, passo uma parte, uma ponta na frente, outra ponta atrás, e vou dar um nó, né? Aproxima bem ali, ó, segura com um dedo, e aí aqui eu faço um laço apenas, né? Uma laçadinha aqui, ó. Ao invés de dar outro nó, eu faço uma laçadinha aqui, ó. Tô segurando ali, ó, pra não soltar, né? E soltou um pouquinho, vamos de novo. Aqui, quando eu tô fazendo sem mostrar, é fácil. Aqui, ó, só dá uma voltinha aqui, ó, puxa aqui, ó, fiz aquele laço só de um lado. Aqui é o que a gente pode desfazer. Faço isso em todas as pontas, aí eu vou intercalando também. Como a gente intercala na hora de prender a mandala na cama, para esticar ela, a gente intercala aqui também. Faz um lado, vai lá do outro lado, amarra e faz outro. Prendeu todos, aí para fazer a amarração definitiva fica mais fácil. Olha lá, ó, vamos agora, este daqui ó, que eu prendi, eu fiz isso em todos, aí eu vou soltar e com essa mesma linha aqui, ó, a gente já faz a amarração definitiva que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente coloca as duas pontas da linha em cima do aro. Aí, passa essas duas pontas lá para trás, sendo que uma delas sai de um lado e a outra sai do outro. Então, ficamos aqui, ó, com as duas pontas que laçaram o aro e voltaram aqui para frente. A gente aproxima e daí aqui a gente vai dar um nó aqui, ó. Esse nó daí a gente vai puxar, ó, vai puxar bem, para aproximar bem a mandala do aro, né? Ficou bem próximo ali, ó. Então, puxar mais um pouquinho, aperta esse nó, só esse nó aqui, ó, já segura. Por quê? Porque tá preso aqui as outras duas pontas estão sustentando isso, né? Se fosse fazer já definitivo, né, a primeira amarração já definitiva, ficaria difícil na hora de fazer esse processo aqui, ó. Ela iria voltar. E aí, eu viro a mandala e atrás da mandala, daí eu dou 2 nós. Eu não vou virar aqui, né, vamos fazer, deixa eu deixar a agulha aqui, vamos fazer esses 2 nós. Aqui é mais difícil de mostrar para vocês, né, porque eu faço na lateral da mesa e não em cima da mesa, né? Então, 1 nó, 2 nós e já vai estar amarrado definitivamente. O que que a gente vai fazer daí com essas pontas que estão aqui, ó? Aí eu vou com a agulha de tapeceiro e vou esconder aqui, ó, atrás da mandala, nessa última carreira. Escondo uma para um lado e a outra para o outro, tá? Não vou fazer porque eu já ensinei como esconder o fio, né? Você vai andando, né? Anda, passa para um lado, passa para o outro, vai andando, esconde o fio e corta, ok? E assim a nossa mandala ficou pronta. Um abraço, vida, e até o próximo vídeo.